Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Infecção Hospitalar. Hoje, nossa terceira aula, falaremos do controle de infecção hospitalar. Sugiro a todos então que peguem caderno e caneta, façam suas anotações, porque esta aula já vai começar. Terminamos a nossa última aula com essa imagem. Infecção hospitalar é coisa séria. E a pergunta é: já higienizou as suas mãos hoje? Vamos lá então, vamos iniciar a nossa terceira aula. Notificação de infecção hospitalar e controle de infecção hospitalar. Para fins de classificação epidemiológica, a infecção hospitalar é toda infecção adquirida durante a internação hospitalar, desde que não incubada previamente à internação, ou então relacionada a algum procedimento realizado no hospital, por exemplo, cirurgias, podendo manifestar-se inclusive após a alta, no caso 72 horas, Atualmente, o termo infecção hospitalar tem sido substituído por infecção relacionada à assistência à saúde, agora conhecida como IRAS. Essa mudança abrange não só a infecção adquirida no hospital, mas também aquela relacionada a procedimentos feitos em ambulatórios, durante cuidados domiciliares, e a infecção ocupacional adquirida por profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros, a equipe multi. Entre os fatores de risco para a aquisição de uma infecção hospitalar está, obviamente, a necessidade de um indivíduo ser submetido a uma internação ou a um procedimento de saúde. A ocorrência de uma infecção dependerá principalmente da relação de desequilíbrio entre três fatores, os quais incluem a condição clínica do paciente, a virulência a inóculo de micro-organismos e fatores relacionados à hospitalização, procedimentos invasivos, condições do ambiente e atuações do profissional de saúde. Em relação ao paciente ou hospedeiro, várias condições estão associadas ao maior risco de ocorrência da infecção. Entre elas estão condições como extremos de idade, recém-nascidos e idosos, condição extrema. Duração da internação, diabetes mellitus, que compromete os processos de cicatrização tecidual, doenças vasculares que comprometem a oxigenação adequada de tecidos, alterações de consciência que interferem com os mecanismos fisiológicos da deglutição, estados de imunossupressão, sejam inatos ou adquiridos pelo uso de medicações, corticoides ou químios, além de quaisquer condições que exigem procedimentos invasivos, como sondagem urinária, inserção de catéter venoso central, utilização de ventilação mecânica ou cirurgias que comprometem a integridade da pele e mucosas. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a CCIH, diz respeito a um grupo de profissionais da área de saúde de nível superior, formalmente designada para, juntamente com a direção do hospital, planejar, elaborar, implementar, manter e avaliar o programa de controle de infecção hospitalar. Um conjunto de ações desenvolvidas com o objetivo de reduzir ao máximo a possível incidência das infecções hospitalares. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar deve ser adequada às características e necessidades do estabelecimento de assistência à saúde, sendo constituída de membros consultores e executores. E quais ações são desempenhadas pela CCIH? Realização da vigilância epidemiológica para a detecção de casos de infecção hospitalar, seguindo critérios de diagnósticos previamente estabelecidos, a fim de entender sua ocorrência e planejar ações de melhoria em conjunto com a direção hospitalar e equipe assistencial. Elaboração de diretrizes para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, que devem ser incorporadas nas normas e rotinas de atendimento ao paciente e serviço de apoio, com o objetivo de diminuir os riscos de ocorrência de uma infecção relacionada à assistência à saúde. Colaboração no treinamento de todos os profissionais da saúde
no que se refere à prevenção e controle das infecções hospitalares. Elaboração de orientações para a prescrição adequada de antibióticos e implantação de ações que contribuam para o controle de seu uso, evitando que os mesmos sejam prescritos de maneira indevida e descontrolada. Estabelecimento de recomendações quanto às medidas de precaução e isolamento para pacientes com doenças transmissíveis ou portadores de bactérias resistentes a antibióticos, a fim de reduzir o risco de transmissão desses agentes entre pacientes ou profissionais de saúde. Apoio técnico à administração hospitalar para a aquisição correta de materiais e equipamentos para planejamento adequado da área física e dos estabelecimentos de saúde. É obrigatório que o serviço de saúde tenha uma comissão de controle de infecção hospitalar. A Lei Federal 6.431, de 6 de janeiro de 1997, instituiu a obrigatoriedade da existência da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a CCIH, e de um Programa de Controle de Infecção Hospitalar, o PCIH, sendo esses um conjunto de ações a serem desenvolvidas com o objetivo de reduzir ao máximo a incidência da gravidade da infecção. Em 12 de maio de 98, o Ministério da Saúde publicou a Portaria 2616, regulamentando a criação das comissões de controle de infecção hospitalar. E essa portaria define critérios para a organização dessas comissões, bem como para o diagnóstico da infecção hospitalar, orientações sobre a vigilância das infecções hospitalares, recomendações sobre a higiene das mãos e outros temas como o uso de germicidas, microbiologia, lavanderia e farmácia. Ainda segundo o artigo 6º dessa mesma portaria, o regulamento deve ser adotado em todo o território nacional pelas pessoas jurídicas e físicas, de direito público e privado, envolvido nas atividades hospitalares de assistência à saúde. Profissionais que participam das comissões de controle de infecção hospitalar. É necessário que os profissionais que participem de uma comissão possuam treinamento para atuação nesta área. Há exigência legal para a manutenção de pelo menos um médico e um profissional enfermeiro na CCIH de cada hospital. Isso está regulamentado em portaria do Ministério da Saúde. Outros profissionais do hospital também devem participar da CCIH. Eles contribuem para a padronização correta dos procedimentos a serem executados. Esses profissionais devem possuir formação de nível superior e são farmacêuticos, microbiologistas, epidemiologistas, representantes médicos da área cirúrgica, clínica e obstétrica. Representantes da administração do hospital também devem atuar na CCIH para garantir a estrutura necessária para a implantação das recomendações. SCIH, Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. A infecção hospitalar é a infecção adquirida após a internação do paciente, que se manifesta durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com internação ou procedimentos hospitalares. A infecção hospitalar é um dos maiores problemas enfrentados nos hospitais e por profissionais de saúde, e é a principal medida para o controle dessas infecções é a higienização das mãos, realizadas de forma correta no momento indicado. Controlar a infecção é garantir a qualidade dos serviços de atendimento prestados dentro da instituição. O SCIH é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, implantado de acordo com as normas da vigilância sanitária. É responsável por executar as atividades definidas pelo CCIH. O SCIH desenvolve ações em conjuntos com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, visando prevenir ou reduzir a incidência ou a gravidade das infecções hospitalares. Então nós temos aqui alguns procedimentos que são elaborados e implantados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Temos aqui a higienização simples das mãos. Existem procedimentos, existem rotinas, implantadas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. O objetivo é orientar, padronizar a rotina de higienização simples das mãos, com o intuito de prevenir e controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde.
E a sua finalidade é remover os micro-organismos que colonizam as camadas superficiais das mãos, da pele, assim como o suor, oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e à proliferação de micro-organismos. Remover micro-organismos transitórios da camada superficial da pele, evitando assim infecções cruzadas entre pacientes, assim como entre pacientes e profissionais de saúde. Prevenir a disseminação de micro-organismos, especialmente os multiresistentes, muitas vezes veiculados pelas mãos dos profissionais de saúde. Por isso que seguir o protocolo é muito importante. E o material, que é utilizado, a questão não há formulários, mas os equipamentos necessários é sabonete líquido, neutro, apios, lavatórios instalados, água, papel, toalha descartáveis, lixeiras de resíduo comum, aquelas lixeiras especiais que tem o seu pedal, e também os panfletos, os informativos, aliás, os informativos que ficam afixados nas paredes de comunicação, da forma correta de higienização das mãos, os 5 momentos, aonde a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ela também aplica capacitações, educações continuadas, é um serviço muito periódico, sempre estando ali, informando aos profissionais de saúde como deve ser feito corretamente a lavagem das mãos, a higienização das mãos. E aqui nós temos também os 5 momentos, antes do contato com o paciente, antes da realização dos procedimentos assépticos, após o risco de exposição a fluidos, após o contato com o paciente e após o contato com as áreas de aproximação dos pacientes, no caso, até mobílias mesmo, Temos aqui o procedimento descrito da higienização das mãos. Temos aqui as observações, antes de iniciar a técnica, tem que retirar os acessórios. No caso de torneiras em contato manual para o fechamento, sempre utilizar papel toalha. Hoje existem, as normas, onde as unidades de saúde realmente já tem todas as torneiras conforme rege o protocolo. As lixeiras já têm os pedais de acionamento. E aqui também nós temos a higienização antisséptica das mãos, que o objetivo é a higienização antisséptica das mãos com o intuito de prevenir e controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde. E a finalidade do procedimento é promover a remoção de micro-organismos, reduzindo a carga microbiana das mãos, com auxílio de um antisséptico. A higienização antisséptica só deverá ser realizada sob recomendação da SCIH, que normalmente indica o procedimento em situação de surto. Temos também a higienização antisséptica cirúrgica, com produto à base de álcools. Temos também aqui as recomendações, remover todos os adornos das mãos e de antebraços, como anéis, relógios e pulseiras, antes de iniciar a degermação ou antisepsia cirúrgica das mãos. E é proibido o uso das unhas artificiais. Manter unhas curtas. Temos também aqui a higienização antisséptica cirúrgica. O objetivo é com o intuito de prevenir e controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde. A antisepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos constitui uma medida importante dentro de outras para a prevenção da infecção do sítio cirúrgico, com o propósito de eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a microbiota residente, além de proporcionar efeito residual na pele do profissional. Temos aqui a descrição dos procedimentos. Temos também a limpeza da geladeira de medicamentos termoláveis. Orientar e padronizar a limpeza da geladeira de armazenamento de medicamentos. E a finalidade é manter as condições ideais de conservação dos medicamentos que necessitam de refrigeração. Então temos aqui, os materiais, documentos e formulários envolvidos. Então temos a planilha de registro de controle de temperatura da geladeira, que deverá sempre ser anotada no início do plantão, equipamentos e materiais necessários, refrigerador, bobinas de gelo reutilizáveis, termômetro digital, o equipamento de proteção individual obrigatório nesse caso não se aplica,
e é de responsabilidade do enfermeiro realizar a escala destinando o profissional de saúde, o técnico de enfermagem, para realizar também a limpeza da geladeira, o degelo, a higienização da geladeira, de medicamentos que deverá acontecer a cada 30 dias ou quando a camada de gelo atingir a 0,5. Transferir os medicamentos para outra geladeira que seja utilizado para a mesma finalidade ou para uma caixa térmica com gelo reciclável, né? Mantendo a temperatura recomendável, né? Até para nós não perdermos essas medicações. Tem também após a limpeza, tem todo um descritivo, né? O registro do procedimento, tem também a observação não utilizar a porta de geladeira para armazenar nenhum tipo de medicamento. Todos deverão estar no interior, acomodados nas prateleiras onde a oscilação da temperatura é menor. As medições de temperatura deverão ser efetuadas de maneira constantes e seguras, com registro escrito, com impresso próprio, deixados expostos na lateral externa da mesma e com assinatura de quem realizou. Os refrigeradores devem estar permanentemente em funcionamento, ligados à rede elétrica local e, sempre que possível, possuir uma rede alternativa de energia gerador para atender eventuais faltas de energia no sistema. No caso, nós podemos citar as unidades básicas de saúde. A maioria delas funcionam de segunda a sexta-feira, então por isso é importante ter um gerador. Uma possibilidade de uma queda de energia, o gerador tem que ser acionado. Temos também aqui a limpeza da unidade do paciente com água e sabão. Tem aqui o objetivo, né? Orientar e padronizar a limpeza da unidade. Equipamentos necessários, tem o descritivo. E é de responsabilidade do serviço de higiene e limpeza fazer essa higienização, essa limpeza, né? No setor, na unidade hospitalar. E aqui agora nós falaremos, né, das precauções de contato. Muito importante essa parte, né? Essas precauções. O objetivo é orientar e padronizar as precauções de contato com o intuito de prevenir e controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde. E a finalidade é prevenir a transmissão de micro-organismos epidemiologicamente importantes a partir de pacientes infectados ou colonizados para outros pacientes, profissionais, visitantes, acompanhantes por meio de contato direto. Esse contato direto é tocando no paciente e estabelecendo a transmissão pessoa por pessoa, ou indireto, ao tocar superfície contaminada próximo a pacientes por meio de artigos ou equipamentos. Também se destinam nas situações de suspeita ou confirmação de doença ou colonização de micro-organismos multiresistentes. No caso formulário, né, não se aplica equipamentos de proteção individual obrigatória, luvas e aventais. E descrição, nós temos aqui a descrição dos procedimentos, né? Infecção ou suspeita de infecção, onde também está se aguardando, né? Às vezes o paciente veio transferido de uma outra unidade hospitalar, então é feito o exame antibiograma, é colhido o exame para saber se esse paciente está colonizado, se ele está infectado ou não. Então permanece em precaução de contato até que veja o resultado. A internação do paciente, quando possível, em quarto privativo ou em quarto com o paciente que apresente infecção pelo mesmo micro-organismo. Aí vem o isolamento de corte, né? Mantendo o leito ao lado bloqueado para garantir a distância mínima de 1 metro. Nós vimos muito isso e estamos vendo, né? Muito esse tipo de isolamento, né? Hoje, pelo coronavírus, o Covid-19, nós temos os hospitais de campanha, né, que tem as suas barreiras mecânicas colocadas um ao lado do outro, sempre com a distância de 1 metro, 1,5 metro, né? Tanto que não há possibilidade, como é uma pandemia, muitas pessoas estão se contaminando, muitas pessoas precisando de leitos de internação, então acabou se optando por esse tipo de isolamento. Na impossibilidade de corte, internar o quarto coletivo com pacientes de baixo risco de aquisição e complicação ou provável internação curta. Isso é muito discutido. O correto mesmo é o isolamento de corte ou o leito individual ou isolamento. Justamente para não ter essa propagação, né, para não ter essa contaminação cruzada, né? A higienização das mãos deve ser enfatizada a importância desta ação,
Utilizar antisséptico como álcool em gel ou soluções degermantes. Luvas. Usar luvas limpas, não estéreis ao entrar no quarto durante o atendimento ao paciente. Trocar de luvas após o contato com material biológico e retirar as luvas antes de deixar o quarto. O avental. Usar avental limpo, não necessariamente estéril. Ao entrar no quarto durante o atendimento ao paciente, retirá-lo antes de deixar o quarto. Usar sempre que houver possibilidade de contato das roupas do profissional com o paciente, com o seu leito ou com o material infectante. Então, esse avental ele se torna o quê? Uma barreira mecânica para proteger a minha roupa, né? Para que quando eu saia deste leito em isolamento, eu não faça a contaminação cruzada, eu não leve esse micro-organismos, né, a outros leitos, né? Se o paciente apresentar diarreia, ileostomia, colostomia ou ferida com secreção não contida por curativo, o avental passa a ser obrigatório ao entrar no quarto. Na impossibilidade da utilização do avental descartável, os aventais de tecido para um uso comum coletivo deverão ser substituídos ao final de cada plantão ou antes nos casos em que houver sujidade visível. Isso hoje em dia está sendo muito discutido, muito questionável, né? A maioria das unidades de saúde trabalham realmente com os aventais descartáveis justamente para realmente coibir essa questão da infecção hospitalar. Temos aqui a precaução de contato, né, um aviso, né, quando é colocado no leito do paciente, para que o profissional de saúde, para que todos saibam que esse paciente ele está em precaução de contato. E nesse aviso, nesse folder, tem as imagens, né, de efetuar a higienização das mãos, a utilização do avental e a utilização de luvas e o quarto privativo. Temos aqui também a precaução respiratória por gotículas. Descrição do procedimento, né? A transmissão por gotículas ocorre através de contato próximo com o paciente. Gotículas do tamanho considerado grandes, como 5 microns, né? São eliminadas durante a fala, durante a respiração, principalmente durante a tosse. Os procedimentos como também a aspiração. Atinge até 1 metro de distância e rapidamente se depositam no chão, cessando a transmissão. Portanto, a transmissão não ocorre em distâncias maiores, nem por períodos prolongados. Exemplos de doenças transmitidas por gotículas, doenças meningocócicas, rubéolas, influenza, dentre outras. Hoje nós temos a Covid. A internação do paciente. Nesse tipo de isolamento, o quarto deve ser privativo para um único paciente ou dividido por pacientes com confirmação da mesma patologia, e a distância mínima entre dois pacientes deve ser de 1 metro, e às vezes também o pessoal está utilizando 1,5 metro. Higienização das mãos. Devem ser enfatizadas a importância desta ação. Utilizar antisséptico como álcool em gel ou soluções degermantes, no caso a clorexidina, o PVPI. A máscara é uso obrigatório, comum, tipo cirúrgica, para todas as pessoas que entrarem no quarto, devem ser desprezadas na saída do quarto. Luvas, usar luvas limpas ao entrar no quarto durante o atendimento ao paciente. Trocar de luvas após o contato com material biológico e retirar as luvas antes de deixar o quarto. O avental, usar avental limpo ao entrar no quarto durante o atendimento ao paciente e retirá-lo antes de deixar o quarto. Usar sempre que houver a possibilidade de contato das roupas do profissional com o paciente, com o seu leito ou com material infectante. Se o paciente apresentar diarreia, ileostomia, colostomia ou ferida com secreção não contida por curativo, o avental passa a ser obrigatório ao entrar no quarto. Equipamentos de cuidados ao paciente, estetoscópio, esfigmomanômetro, termômetro devem ser de uso individual. Caso não seja possível, devem ser limpos e desinfectados com álcool 70% entre pacientes. Normalmente, hoje é sempre colocado no leito de isolamento o estetoscópio, o esfigmomanômetro, o termômetro individual. Isso é muito importante. Existem também as questões das visitas, né? Recomenda-se a restringir para 2 pessoas, incluindo o acompanhante. Hoje nós temos, né, a pandemia, né, com a Covid-19, praticamente as visitas são proibidas. E dependendo do isolamento, são proibidas totalmente. Há alguns casos em que acaba sendo uma conduta médica e uma conduta da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, se permite visitas, mas não de crianças, devido também ao estado imunológico, né? Transportes de paciente deve ser evitado quando for necessário, né? Tem que ser evitado.
Vai transportar o paciente só se for necessário. O paciente deverá sair do quarto utilizando máscara comum, tipo cirúrgica, durante toda a permanência fora do quarto. O profissional que transportar o paciente deve usar precauções padrão e realizar desinfecção das superfícies após o uso do paciente. Manter as secreções contidas sempre que necessário e equipamentos de isolamento deverão ser de uso exclusivo do paciente. Às vezes, precisa levar o paciente para fazer algum exame de imagem. Dependendo do exame de imagem, não dá para utilizar o raio-x portátil. Então, há uma comunicação entre o setor de internação com o setor de imagem. E esse paciente acaba sempre sendo o último a fazer, né, esse exame, justamente porque a sala depois precisa passar por uma higienização, né? Então temos aqui precauções para gotículas, higienização das mãos, máscara cirúrgica para o profissional e para o paciente durante o transporte. Temos também as precauções respiratórias por aerosóis. Orientar e padronizar as precauções respiratórias por aerosóis. Visam prevenir a disseminação de infecção, transmissão e respiratória por aerosóis. São indicadas para pacientes com suspeitas ou infecção comprovada por micro-organismos transmitidos por aerosóis, partículas do tamanho de 5 microns, que ficam suspensas no ar e que podem ser dispersos a longas distâncias. Equipamentos de proteção individual obrigatórios, máscara N95. Descrição dos procedimentos. A transmissão por aerosóis é diferente da transmissão por gotículas. Algumas partículas eliminadas durante a respiração, a fala ou a tosse se ressecam e ficam suspensas no ar, podendo permanecer durante horas e atingir ambientes diferentes, inclusive quartos adjacentes. São carreados pela corrente de ar. Poucos micro-organismos são capazes de sobreviver nessas partículas. Podemos ser citados as tuberculoses, sarampos e a varicela zoster. Então é necessário que tenha um quarto privativo, manter a porta fechada. Preferencialmente deverá dispor de sistema de ventilação com pressão negativa e filtro, né, de alta eficácia. Quando não houver a disponibilidade do quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros infectados pelo mesmo micro-organismo. Paciente com suspeita ou confirmação de tuberculose resistente ao tratamento não pode dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose. Se no momento da saída, alta ou óbito ou transferência, o paciente permanecia em precauções especiais por aerosóis, o quarto deverá ser mantido bloqueado de porta fechada por no mínimo 6 horas. Tal medida visa a troca de ar e a deposição dos aerosóis em suspensão. A máscara, né, é obrigatório o uso da máscara tipo PFF2N95 por todo o profissional que prestar assistência ao paciente. Deve ser colocada antes de entrar no quarto e retirada somente após a saída, podendo ser reaproveitada pelo mesmo profissional enquanto estiver íntegra. Transporte do paciente deve ser evitado. Quando for necessário, o paciente deverá sair do quarto utilizando máscara comum. Higienização das mãos. Essa questão da máscara comum é a máscara cirúrgica. Higienização as mãos, né, antes e após o contato com o paciente, usar óculos, máscara e avental. Quando houver risco de contato com sangue e secreções, o descarte adequadamente aos pérfuros cortantes deverá sempre ser feito, né? Recomenda-se a proibição da presença de acompanhantes. A visita é restrita para 2 pessoas em horários de serviço, sendo liberada nas situações especiais, as quais devem ser discutidas com a equipe de saúde e a comissão de controle de infecção hospitalar. E é obrigatório o uso de máscara PFF2 com capacidade de filtrar 0,3 microns de diâmetro e é uso individual. Temos aqui, né, a precaução de aerosóis, higienização das mãos, máscara PFF2N95 para profissional, máscara cirúrgica para o paciente no caso da necessidade de transporte. Bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa terceira aula, lembrando a todos que ainda teremos o nosso exercício, nossa atividade, né, nossos exercícios de fixação na plataforma digital do Clipe Escola. Também é de suma importância que vocês leiam esse material, porque será enviado em formato de slide, façam uma breve leitura, respondam às atividades, caso de dúvidas, temos também a nossa plataforma para comunicação. Desejo a todos boa aula e até a próxima, pessoal!